A indústria automotiva está em alerta com as ameaças de tarifas de Trump, que podem chegar a 25% sobre as importações. A Tesla está aumentando os preços de seus carros no Canadá. A partir de os planos do Canadá de impor altas tarifas sobre a Tesla reacenderam muitas tensões na indústria de veículos elétricos. Embora a medida possa parecer uma tentativa de penalizar uma única marca, há grandes cálculos políticos e econômicos por trás disso. Ao mesmo tempo, quando se cruza com as tarifas de Donald Trump nos Estados Unidos, levanta a perspectiva de uma nova tempestade comercial em toda a América do Norte. Qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%. Então, por que o Canadá quer visar a Tesla em particular? Quais são as implicações para as relações com os Estados Unidos, a transição para veículos elétricos e os objetivos climáticos globais? Neste episódio, discutiremos a ação do Canadá contra a Tesla, o desconto de 10 mil reais do NDP para veículos elétricos fabricados no Canadá, a proposta da administração Trump para expandir as tarifas e as implicações de todos esses desenvolvimentos sobre energia, comércio e geopolítica. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar um like para ficar atualizado com o nosso conteúdo. Se você está pronto, vamos começar. Antes de responder a todas essas perguntas, vale a pena dar um passo atrás e entender o clima político no Canadá. Jagmeet Singh, líder do partido New Democratic Party, NDP, que não está no poder do país, mas pode fazer movimentos sérios de vez em quando devido ao seu poder no parlamento, está falando sobre impor uma tarifa de 100% sobre os veículos elétricos da Tesla e dobrá-la quando se trata de veículos elétricos fabricados no Canadá. Queremos que o Canadá seja o melhor lugar do mundo para construir veículos elétricos, ao mesmo tempo que deseja um subsídio governamental de 10 mil reais para veículos elétricos produzidos no Canadá. À primeira vista, essas demandas sugerem uma política comercial protecionista misturada com uma perspectiva ambientalista. Na maior parte, o Canadá tem sido relutante em usar tarifas para proteger sua economia e empregos, mas dinâmicas políticas domésticas podem mudar. O NDP argumenta que o Canadá precisa assumir uma maior participação na revolução da energia limpa para atingir seus objetivos ambientais, mas que empresas como a Tesla nos Estados Unidos estão se aproveitando das vantagens das tarifas e economias de escala para eliminar concorrentes canadenses. O NDP tenta persuadir os eleitores misturando políticas de redução de emissões de carbono com uma retórica de nacionalismo econômico. Em outras palavras, diz tanto vamos trazer veículos limpos e salvar o mundo, quanto vamos proteger os trabalhadores e produtores canadenses enquanto fazemos isso. A Tesla, por outro lado, é uma das líderes no mercado de veículos elétricos e opera globalmente. A empresa possui grandes instalações na Califórnia, Nevada e Texas, nos Estados Unidos, além de operar uma grande gigafábrica na China. Ainda não possui uma instalação de produção em grande escala no Canadá. Se a proposta do NDP for aprovada e uma tarifa de 100% for realmente imposta à Tesla, os preços de venda da Tesla no Canadá aumentariam significativamente. Isso tornaria a Tesla menos atraente para os consumidores. Claro, a Tesla poderia tomar algumas ações. Primeiro, poderia abrir uma nova fábrica no Canadá para produzir localmente e evitar tarifas. Segundo, poderia fazer lobby junto ao governo canadense para tentar impedir que essa legislação fosse aprovada. Terceiro, o governo dos Estados Unidos poderia intervir e tentar fazer o Canadá recuar. Mas nenhum desses é um processo fácil. Impor um imposto de 100% a uma empresa dos Estados Unidos, como a Tesla, poderia ser lido como um coringa do Canadá contra a agressão comercial dos Estados Unidos. Em outras palavras, o NDP está dizendo: se você impuser tarifas sobre carros canadenses ou outros produtos, podemos responder com altas tarifas sobre marcas dos Estados Unidos. Tesla ou outras empresas não seriam as únicas prejudicadas em tal confronto.
A cadeia de suprimentos automotivos na América do Norte é muito complexa e integrada. Peças vão e voltam dos Estados Unidos para o Canadá e do Canadá para os Estados Unidos. Se os dois países começarem a impor altas tarifas entre si, os custos de produção vão disparar, os investimentos vão desacelerar e os preços para os consumidores vão aumentar. Isso poderia desacelerar o ritmo de penetração de veículos elétricos, justamente quando o mundo tenta se afastar dos combustíveis fósseis. Tais movimentos protecionistas poderiam criar imprevisibilidade nos mercados e desestabilizar a transição energética. Por outro lado, o Canadá quer se tornar um país estratégico na transição energética. Possui ricos recursos minerais, potencial para a extração de lítio e metais raros semelhantes e recursos hidrelétricos limpos. Um Canadá que quer atender às necessidades de matéria-prima da indústria de veículos elétricos a partir de fontes domésticas poderia exigir que empresas globais como a Tesla investissem no país. Ele está tentando desenvolver a indústria fabricando baterias com incentivos governamentais. O trabalho e as empresas canadenses, portanto, o fato de que gigantes globais como a Tesla estão fazendo enormes lucros sem contribuir para o ecossistema canadense está alimentando o debate político. Por outro lado, a China é um dos heróis ocultos dessa história. A Tesla possui uma grande instalação de produção na China. À medida que as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China continuam, as importações de peças fabricadas na China pela Tesla para o mercado norte-americano podem estar levantando a questão no Canadá. O NDP se opõe à Tesla se aproveitando dos subsídios ocultos da China, argumentando que muitas peças desses veículos se originam na China, mesmo que sejam fabricadas nos Estados Unidos. É aqui que entra a declaração de Trump de que impora tarifas sobre os produtos chineses. Em outras palavras, enquanto o Canadá está pressionando a Tesla, Trump pode impor tarifas adicionais sobre os componentes chineses usados pela Tesla, colocando-a em uma posição diferente. De outra perspectiva, a situação é complexa. Os consumidores canadenses apoiam políticas verdes, mas também precisam de veículos elétricos acessíveis. Se uma tarifa de 100% aumentasse os preços de marcas como a Tesla para níveis exorbitantes, o interesse público pela conversão para EVs poderia diminuir, o que seria contraproducente para os objetivos climáticos. Claro, uma vez que o pacote de incentivo de 10 mil reais do governo entre em vigor, os veículos canadenses poderiam se tornar relativamente acessíveis. Mas há uma super oferta de veículos elétricos canadenses no mercado? Empresas como General Motors, Ford e Stellantis estão fabricando-os no Canadá, mas todos estão baseados nos Estados Unidos. A Volkswagen também anunciou planos de abrir uma fábrica de baterias em Ontário. Se esse novo investimento for concluído e a produção começar, modelos locais poderiam se tornar atraentes com incentivos, mas isso levará anos para se concretizar. Então, no curto prazo, os consumidores canadenses podem ficar com modelos caros da Tesla ou domésticos com poucas opções. Enquanto isso, se as tarifas de Trump entrarem em vigor, os preços de carros e componentes dos Estados Unidos podem aumentar, a cadeia de suprimentos seria interrompida e o ecossistema automotivo entre os Estados Unidos, Canadá e México sofreria uma grande interrupção. Até mesmo marcas como Volkswagen, Toyota e Honda estariam em risco. Em geral, o protecionismo aumentaria, o volume de comércio global seria abalado e medidas retaliatórias seriam tomadas por diferentes países. Poderia haver uma desaceleração global nos investimentos em veículos elétricos e energia limpa, o que poderia beneficiar concorrentes como a China. Para resumir o quadro geral, o plano de 100% de impostos do Canadá sobre a Tesla não é apenas um reflexo simples de protecionismo nas políticas internas. A saída do NDP envia um forte sinal aos eleitores. Somos a favor da transformação verde e protegeremos os produtores domésticos contra os gigantes estrangeiros. Na prática, no entanto, as consequências dessa política podem ser bastante contraditórias. Tanto a economia canadense quanto a cooperação na região poderiam sofrer.
Da mesma forma, se Trump assumir nos Estados Unidos uma guerra comercial em grande escala na América do Norte, poderia surgir. Ao contrário do resultado esperado, os preços dos veículos elétricos poderiam subir e a demanda cair, causando mais mal do que bem ao público. Apesar de tudo isso, do ponto de vista político, o NDP e partidos semelhantes conseguem criar um entusiasmo mobilizador entre os eleitores com tais explosões. O governo Trudeau, por outro lado, ainda não anunciou qual direção tomará. O Partido Liberal pode não querer escalar as tensões com os Estados Unidos, mas a pressão interna para nos proteger contra os gigantes dos Estados Unidos está crescendo. A sombra das tarifas de Trump está empurrando países vizinhos como o Canadá e o México a se protegerem contra os Estados Unidos. No futuro, pode haver compromissos diplomáticos, como a Tesla abrir uma instalação de produção no Canadá ou uma redução nas tarifas, mas mesmo assim, a realidade de Trump estará em jogo e ainda é incerto quais políticas serão adotadas nos Estados Unidos em relação à Tesla. Em termos da economia global como tal, as tendências protecionistas aumentam. As cadeias de suprimentos globais se tornam mais frágeis e os consumidores sofrem. A forma como a revolução dos veículos elétricos se desenrolará dependerá em grande parte de como os países avançam com tarifas e incentivos. Se o Canadá implementar este plano de impostos, o mercado canadense para a Tesla pode encolher significativamente.